Além disso, é necessário concordar que o som tem a virtude de receber os dons das influências celestiais. Se acreditarmos juntamente com Pitágoras e Platão que a composição do céu é harmoniosa e que governa e faz todas as coisas por tons e movimentos harmoniosos. A canção tem mais força que o som dos instrumentos, no que se deve ao concerto harmonioso que vem da concepção do espírito e do desejo imperioso da fantasia e do coração, e junto com o ar agitado e temperado que facilmente penetra no espírito aéreo do ouvinte, que é a ligadura da alma e do corpo, levando consigo a paixão e o espírito de quem canta. Excita a paixão do ouvinte com sua paixão. Atinge a fantasia com a fantasia, o espírito com o espírito. Move o coração e penetra no fundo do pensamento. E é igualmente inserido pouco a pouco nos costumes. Além disso, põe em movimento os membros e os detém, assim como os humores do corpo. É por isso que a harmonia tem tanto poder de excitar as paixões que não só o natural, mas também o artificial e o que se faz com a voz, dá força aos espíritos e aos corpos. Mas é necessário que todos os acordes venham de raízes concordantes, mesmo que estejam nas cordas dos instrumentos ou nos tubos, ou nas vozes, se devem ser concordados juntos, pois ninguém se compara ao rugido dos leões, ao rugido dos bois, ao relincho dos cavalos, ao zurro dos burros, ao grunhido do porco, e não há como concordar as cordas feitas com os tendões de um lobo e de um cordeiro, porque seus fundamentos são dissonantes. No entanto, as vozes de vários homens se harmonizam mesmo que sejam diferentes, porque conforme a espécie, elas só têm o mesmo fundamento. Há também várias aves que se harmonizam, porque só têm um único gênero próximo, e que têm sua harmonia nos corpos superiores. Instrumentos artificiais também se harmonizam com vozes naturais, por causa de uma parte ou outra. Há uma semelhança verdadeira ou expressa, ou então por alguma analogia. Ora, todo som é feito de sons ou de vozes. O som é o espírito, e a voz é o som e o espírito animado. A fala é o som proferido com o som, e a voz que significa alguma coisa, cuja respiração sai pela boca com o som e a voz. Calcídio diz que a voz é empurrada do fundo do peito e do coração, com o esforço de respiração, que se faz no local do peito, onde se forma o mediastino, fortalecido pelos nervos que passam entre o coração e os pulmões, a separação, e que por meio de um e de outro, juntamente com as outras partes vitais e com a língua que empurra o estreito da garganta e que serve para formar a voz com os outros órgãos, produz os sons articulados, que são os princípios da palavra, intérprete do espírito, daquele que declara os movimentos secretos. Mas Lactantius diz que a razão que podemos dar sobre a voz é tão obscura que não podemos entender como ela é formada ou o que é. Finalmente, toda música consiste na voz, no som e no ouvido. Não podemos ouvir o som sem o ar, que apesar de ser tão necessário ao ouvido, não pode ser ouvido por si mesmo, nem tocado, nem alcançado por nenhum dos sentidos, exceto por acidente, pois o olho não poderia vê-lo se fosse incolor, nem o ouvido poderia ouvi-lo se fosse mudo, nem o cheiro poderia cheirá-lo se fosse inodoro, nem o gosto prová-lo se fosse insípido, nem o tato tocá-lo se fosse inodoro. Não quente ou frio, ou de qualidades semelhantes. Portanto, embora o som não se possa ser feito sem ar, ainda assim, este som não é da natureza do ar, nem o ar da natureza do som, mas o ar é o corpo da vida
de nosso espírito sensitivo e não é da natureza de nenhum objeto sensível, mas de uma virtude mais espiritual e mais relevante. Porém, é necessário que a alma sensível reavive o ar, ao qual está unida, e que sinta as espécies dos objetos que sobre ela atuam no ar vivificado e próximo ao espírito. E isso no ar vivo, mas com a diferença que as espécies visíveis percebem no invisível e sutil, as do ouvido no comum e as espécies de outros sentidos no mais grosseiro.